Amém, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o Espírito Santo. E o tema dessa mensagem, o título dessa mensagem é Espírito Santo, o nosso professor. Muito obrigado. João capítulo 14, versículo 26 apenas. João 14, 26 diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, Pai, diante da tua palavra que é santa, diante da tua palavra que é inerrante, diante da tua palavra que é infalível, diante da tua palavra que é eterna. Nós estamos em liberdade de culto e pedimos ao Senhor, Espírito Santo, que traga cativo o nosso entendimento, para que nós venhamos sair daqui, ó Pai, transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Espírito Santo, o nosso professor. Esse é o título desse sermão. E eu não poderia começar, irmãos, esse texto falando que, ou esse sermão, falando que não é novidade para ninguém, né? Que na vida nós enfrentamos inúmeras dificuldades. Talvez seja novidade, e é certo que é novidade para os recém-nascidos, para aquelas criancinhas que ainda não têm noção do mundo. Mas já para os adolescentes, da adolescência à velhice, não é novidade para ninguém que no mundo nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos problemas e das mais variadas espécies, das mais variadas formas, cores e tamanhos. Mas todos os problemas têm uma coisa em comum: eles têm o mesmo gosto amargo. Às vezes a intensidade é diferente. Um dia eu cheguei em casa e o Heitor, meu filho mais velho, estava com um grande problema para resolver. Sabe qual era o problema dele? Um dos bonecos dele tinha perdido o braço. Irmãos, eu tinha saído de um aconselhamento tenso, e eu não posso falar qual foi o aconselhamento. Eu estava num dia com a obra aqui na igreja atrasada, e o cara que tinha empreitado o barracão não me atendia o telefone, e nós já tínhamos depositado uma grande quantia para ele. Dentre tantos problemas, eu cheguei em casa e o Heitor estava com uma crise. O boneco dele estava sem o braço. Eu, naquele momento, quando ele veio para mim chorando com o boneco sem o braço, a vontade foi de dizer: o que é isso, menino? Isso não é problema. Mas eu me coloquei no lugar dele, e para a idade dele, para a consciência dele, aquilo naquele momento era um grande problema. Não importa qual seja a intensidade, todos os problemas têm algo em comum: eles são azedos, eles são amargos e eles são nocivos. Todos nós enfrentamos muitas situações difíceis. E alguns dos nossos problemas, eles possuem uma forma, ou tomam uma forma tão densa, tão massiva, que parecem ser insolúveis, indestrutíveis. Nós enfrentamos situações na vida que parecem insolucionáveis, montanhas intransponíveis. Não é isso? Se você é adulto e está aqui, provavelmente você já pegou uns desses na sua vida. Você chegou a pensar assim: agora não tem mais jeito. Não tem saída, não tem o que fazer. O apóstolo Paulo enfrentou um problema tão grande que ele disse: olha, nós desacreditamos, desesperamos até da vida. Chegamos ao ponto de dizer: vamos morrer, não tem outra saída. Mas a prova de que tem uma saída, e que aquilo que é tão denso se dissolve diante de Cristo, é que você está aqui, e o seu problema ficou para trás. Nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida.
Estamos constantemente lutando, ainda mais agora, né? Em um momento inédito para a nossa geração. Algo inédito aconteceu. Mais de 7 bilhões de pessoas aflitas, mais de 7 bilhões de pessoas com medo, amedrontadas, devido a uma pandemia mundial. Uma pandemia que se demonstrou democrática, uma pandemia que entrou dentro das mansões e do mesmo jeito entrou dentro da favela. Uma pandemia que ceifou e tem ceifado vidas de pessoas com saúde e de pessoas que não tinham uma saúde tão boa assim. E isso não só no Brasil, mas no mundo todo. Estamos constantemente lutando, ainda mais em uma situação dessa, diante de uma pandemia. Muitas pessoas estão aflitas, confusas e com medo. Diante de tudo isso, irmãos, começam aí a surgir coisas que vêm atrapalhar mais ainda. Teorias absurdas, informações falsas, uma enxurrada de fake news. E aí agora a gente não sabe mais em quem acreditar. Não sabe se acredita no jornal, ou na internet, ou na notícia que chega no WhatsApp. E para onde a gente olha, a gente vê uma informação, a gente vê um diagnóstico. Toma isso que você fica bom, faz isso que você fica melhor. Eu, quando peguei essa praga, me passaram até tempero de frango, irmão, para mim tomar. Falei para o irmão Leomar, açafrão, mel, alho e limão é para temperar frango. Ele disse, não, pastor, toma que é bom. E eu tomava. Irmãos, eu não sei se foi isso que me curou, foi Jesus que me curou, mas que adiantou. Deus foi bom. Deus é maravilhoso. Mas nós ficamos e estamos ainda confusos. Os médicos, os especialistas não sabem dar uma posição clara. A divergência até mesmo dentro deles, do seu núcleo, quanto mais o povo. Diante de tudo isso, desse problema a nível mundial, nós temos que lidar com as nossas crises pessoais, os nossos problemas pessoais e os problemas das nossas famílias. Quem tem filho sabe muito bem. Se você tem um, você já tem um monte de problema. Mais de um, meu irmão, é só multiplicando. Não bastasse um problema que aflige todo mundo, você tem os seus problemas. E se você é pai ou mãe, você ainda tem o problema da sua família para resolver. É muito problema. Nós fomos criados, irmãos, por Deus, com uma capacidade gigantesca de aprendizado. Nem o melhor computador ou a mais avançada tecnologia tem tal capacidade. Nós conseguimos armazenar memórias, sentimentos, emoções, conhecimentos das mais variadas áreas, instinto natural, tudo isso dentro do cérebro. Hoje pela manhã, irmãos, eu achei muito interessante que o Valério me lembrou de um remédio. Biotônico Fontoura. Você tomou quando você era pequeno? Aquele que dava uma tonturinha, os mais antigos aqui tomaram, aquele que dava uma tonturinha, né? Se eu falar colinos, você vai para onde? Você percebeu a capacidade do seu cérebro? Nós temos uma capacidade incrível, nós somos capazes de viajar no tempo e voltar na nossa infância quando nós vemos algo ou sentimos algo. Quando o Valério nessa manhã falou para mim do biotônico, eu lembrei, irmãos, e eu sou meio fortinho assim por culpa, consequência da minha mãe. Ela me achava desnutrido, então não bastava dar biotônico. A minha mãe misturava leite condensado e ovo de codorna. E aí o rapazinho cresceu e ficou maçudo. Quando o irmão falou para mim, pastor, você tomou biotônico, eu lembrei, eu cheguei a sentir o gosto. Claro que o nosso cérebro é algo incrível. Nós somos capazes de voltar no tempo sentindo um aroma, um cheiro, uma imagem, e isso de maneira positiva e de maneira negativa. Existem pessoas que são traumatizadas e quando sofrem alguma coisa, ou veem alguma coisa, ou escutam alguma coisa,
começam a padecer, sofrer, porque aquele trauma não resolvido, aquela ferida não tratada, ela vem à tona diante daquela situação. Tudo isso está armazenado no nosso cérebro, que constantemente está aprendendo alguma coisa, constantemente está absorvendo uma nova informação. Augusto Cury, em uma entrevista, ele disse que uma criança hoje tem mais acesso à informação e mais informação armazenada na memória do que qualquer imperador romano da sua época. Nós estamos sempre conectados a algo, recebendo algo e sempre absorvendo algo. O problema é que nós não absorvemos e recebemos somente coisas boas, mas na maioria das vezes são coisas ruins, péssimas notícias, péssimas estatísticas, conhecimentos desnecessários e pífios. É mesmo, pastor? Sim. Dê uma olhada no seu Instagram, dá uma olhada no Reels. Quanto tempo você perde tempo vendo aquelas bobeiras, besteiras, outros aplicativos, e às vezes você perde horas e horas e horas vendo pessoas falar sobre assunto que não te engrandece em nada, que não enriquece, ainda se fosse algo da sua área, algo do seu entendimento, para que enriquecesse, mas não, você está vendo uma pessoa plantar bananeira. Irmão, você não consegue abaixar e amarrar o sapato sem se erguer e se machucar, você vai ver uma pessoa plantando bananeira. Nós precisamos começar a filtrar aquilo que vem diante dos nossos olhos. Claro que muitas dessas informações e conhecimentos são completamente desnecessários. Há uma frase muito sábia, não sei quem é o autor, mas ele disse: tudo que não é visto, não é lembrado. Se não é visto, não é lembrado. Eu não sei quem disse essa frase, mas concordo. Nós temos uma facilidade grande em aprender, em absorver, mas de igual modo nós temos uma facilidade grande em esquecer. Não, pastor, eu não esqueço. Minha memória é de elefante, quer ver? Eu vou trazer aqui a sua memória agora algumas coisas que você se esqueceu. Primeiro, quem lembra do seno, cosseno e tangente? Você estudou isso, Daniel? Não é pessoa, viu? Não é o senhor seno, o senhor cosseno e a dona tangente. E o tal do cateto? Não é aquela raça de porco do mato, não, irmãos. Quem lembra do cateto? E a famosa hipotenusa? E as formações nominais do verbo? Gerúndio, particípio e infinitivo. São coisas que nós aprendemos, sim ou não? Mas nos esquecemos, porque tudo que não é visto não é lembrado. E eu garanto para você que essas informações que você está vendo diariamente, essas equações matemáticas que passam despercebido, são muito mais valiosas. Hoje, irmãos, não para constrangimento de ninguém, mas vocês sabem muito bem, vocês que são da geração da tabuada, que tinha que decorar a tabuada no colégio e todo dia falar, a gente tem uma capacidade de fazer conta na cabeça, no papel. Você pega essa nova geração, se der uma calculadora científica, eles já não sabem usar, porque as pessoas estão esquecendo de conhecimentos e estão colocando besteira dentro da cabeça. Além do mais, do esquecimento, o medo, o nervosismo e a ansiedade são capazes de furtar do ser humano o conhecimento adquirido. Talvez não furtar, mas ocultar. Quem aqui já estudou para uma prova, para um concurso, e no simulado você estava matando todas? No simulado você passou de primeira, mas aí quando você chega lá na hora, e você vê que tem 10.000 candidatos para 5 vagas, você começa a tremer na base. A minha esposa,
para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, está tirando a carteira de habilitação. E ela foi na autoescola e não sabia que era um teste teórico. Ela ficou tão nervosa que depois do teste teórico era o teste de visão. E ela estava com uma vista embaçada, de tanto tamanho foi o nervosismo. O medo, o nervosismo, a ansiedade são capazes de ocultar de nós conhecimentos que nós adquirimos. Por que eu estou falando isso? Vamos ler o texto mais uma vez? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração e fazer você lembrar do que Jesus falou. Porque talvez os problemas que você esteja enfrentando na sua vida estão ocultando esse conhecimento precioso do Senhor Jesus. Jesus ensinou muitas coisas aos seus discípulos. E na verdade, Ele ensinou aquilo que eles precisavam aprender e o que eles conseguiam suportar. Jesus chegou a dizer que ele tinha coisas que ele não podia falar, porque os discípulos não iam suportar. Jesus Cristo sabia que aqueles homens e mulheres que o acompanharam durante todo o ministério iriam enfrentar das mais adversas situações, as mais complexas situações e problemas na sua vida depois que ele fosse recebido no céu. Então ele está tendo uma conversa no capítulo 14 e acalmando os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para lá, mas eu vou voltar para buscar vocês. Mas nesse período de tempo em que eu vou preparar o lugar, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar outro Consolador, alguém semelhante a mim, para que guie vocês, para que ensine vocês, o Espírito da verdade. Jesus sabia que se não enviasse o Espírito Santo, aqueles homens esqueceriam, se não tudo, mas boa parte daquilo que ele passou 3 anos lhes ensinando, porque os problemas, as aflições iriam vir sobre todos. O Espírito da verdade, que traz lucidez, que traz ao entendimento dos homens a luz, que mostra a verdade e o caminho certo aos homens. O Espírito que confirma a obra realizada por Cristo na vida de todo aquele que crê. Essa é a promessa do Senhor Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo. Ele é o próprio Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Pedro está exortando Ananias e Safira, dizendo: por que é que vocês mentiram ao Espírito Santo? Vocês não mentiram para os homens, mas vocês mentiram para Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele possui os mesmos atributos do que Deus, por isso ele é Deus. Note que o Espírito Santo é onipotente. Romanos 15:19 nos diz: por força, por sinais e por prodígios e pelo poder do Espírito Santo. A igreja avançou. O Espírito Santo, ele também é onipresente. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu armar a minha cama nas profundezas, ali também tu estás. O Espírito Santo é onisciente. Isaías, capítulo 40, do 13 em diante, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou com quem ele aprendeu? Com quem formou ele conselho para que lhe desse compreensão?
Quem instituiu, na verdade, o juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Versículo 18, Isaías falando: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante o confrontareis? Note que ele começa falando do Espírito Santo, do Espírito de Deus, e ele termina dizendo: com quem vocês vão comparar esse que não tomou entendimento com ninguém, que ninguém sentou e lhe ensinou? Com quem vocês vão comparar esse que considera as nações como pó de ilha, como um pingo que cai, uma gota de água que cai dentro de um balde? Com quem vocês vão comparar? E é esse o nosso professor, esse é o nosso consolador. Foi esse que Deus, Jesus e Deus enviaram para tomar o lugar, para preencher o lugar aonde Cristo estava, para que a igreja não viesse ficar sozinha. Irmãos, nós precisamos aprender que nós temos um Consolador, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Nós não servimos a três deuses, nós servimos a um Deus que se apresenta na mesma essência em três pessoas. Nós servimos ao Deus que elege, ao Cristo que realiza e ao Espírito que convence. Eles trabalham os três com a mesma essência. Eu e o Pai somos um. Eu vou ao Pai e enviarei do Pai o Espírito. No batismo sai Cristo das águas, o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba, e uma voz é ouvida altissonante do céu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho muita alegria. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo, além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, é de nos ensinar. E agora, meus irmãos, o que é que o Espírito Santo nos ensina? Sabe o que é que o Espírito Santo nos ensina? O que está escrito aqui. O Espírito Santo não veio para trazer um outro evangelho. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós deveríamos considerar como anátema aquele que traz um outro evangelho, que não devemos acreditar, mesmo que viesse um anjo do céu. O Espírito Santo não ensina nada que vá na contramão da palavra de Deus. O Espírito Santo não vem para trazer coisas novas. O Espírito Santo não é algo, e muitas vezes é usado na Bíblia a palavra como pneuma, vento. Você consegue controlar o vento. Você consegue engaiolar o vento, aprisionar o vento. Assim é o Espírito, ele sopra aonde ele quer. E muitas pessoas estão aí mentindo para a igreja, dizendo que tem controle do Espírito Santo, porque eles ensinam que o Espírito Santo é algo e não alguém. E se é algo, eu posso manipular. Se é algo, eu posso dizer que tal dia, tal hora, o Espírito Santo vai curar. Se é algo, eu posso pegar o meu paletó e agitar ele contra a igreja, e com esse gesto dizer que eu estou soprando o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é algo, eu posso soprar no microfone e dizer: recebam o Espírito Santo. Tem pastor subindo em pau de sebo dentro da igreja, dizendo que isso é ação do Espírito Santo. Tem gente rodopiando, dizendo que isso é ação do Espírito Santo, virando cambota dentro da igreja, dizendo que isso é ação do Espírito Santo. Nós não controlamos o Espírito Santo, ele é Deus, e quem controla é ele. Nós não temos poder em manusear o Espírito Santo, mas é ele quem nos manuseia, nos preenche e nos toma a nossa vida, porque o Espírito Santo não é algo, mas o Espírito Santo é alguém derramado por Cristo para ensinar a igreja as palavras que Cristo deixou dito na sua palavra. O Espírito Santo de Deus é muito mais sério do que essa brincadeira
que homens e mulheres têm feito. Homens e mulheres têm caçoado do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É aquele que de igual modo, igual a Cristo. Cristo não disse eu vou mandar um Consolador, mas Ele diz eu vou mandar um Consolador, outro Consolador, aquele que consola igual eu, aquele que vai estar com vocês igual eu estive, aquele que não vai abandonar vocês como eu não abandonei. O Espírito Santo. E foi esse Espírito que foi derramado sobre a igreja. Esse Espírito que nós adoramos. O Espírito de Cristo, o Espírito do Deus vivo, Espírito Santo, nosso professor. Talvez você tenha se esquecido de alguns ensinamentos de Cristo. As lutas, as perdas, os sofrimentos lhe furtaram ou lhe esconderam alguns conhecimentos preciosos da palavra de Deus, mas o Espírito Santo é o nosso professor. Ele vai nos lembrar de algumas dessas promessas. Talvez você veio aqui nessa noite e está preocupado com as suas finanças, e você está correndo atrás, preocupadíssimo, dizendo: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como que eu vou conseguir dar conta disso? Senhor, eu quero alcançar aqui, mas eu não consigo. Eu não consigo, Senhor, com o que eu ganho, eu não estou conseguindo. O que está acontecendo? E diante dessa euforia toda, talvez você se esqueceu de algo que Jesus Cristo falou. Tudo que eu vou falar aqui são palavras de Cristo, não de nenhum dos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo, ou de algum pensador, mas do nosso Deus, Jesus Cristo. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitai de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Espírito Santo vai fazer você entender isso. Não fique aflito. Confie em Deus. Busque Deus, e Ele vai acrescentar na sua vida. Mas talvez você está aflito, e a sua aflição não é por causa de dinheiro, é alguma ansiedade, é uma depressão, é um sentimento que lhe incapacita, é um medo do que vai acontecer, do que pode acontecer, uma incerteza. Jesus falando para você, e o Espírito Santo lembrando você nessa noite, versículo 34 do mesmo texto: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Fiquem tranquilos, não sofram antecipadamente. Irmãos, talvez você já tenha sofrido com isso, e quando chegou na hora daquele problema que você sofreu tanto, perdeu tantas noites de sono, e quando chegou no dia, tudo se resolveu. Não perca tempo com isso. Mas talvez você está aflito por causa de tanto problema, tantas aflições. E aí você ouviu, você novo convertido, ou crente já há muito tempo, ouviu que se você tivesse entregado, para você entregar a sua vida a Cristo, e que servir a Cristo é ausência de problemas. E você veio em busca do sonho, buscando uma qualidade emocional, uma qualidade conjugal, uma qualidade financeira, e então eu vou para Jesus, eu vou para a igreja, e os meus problemas acabaram, porque agora eu pertenço a Cristo. E aí eu sinto lhe dizer, e provavelmente você deu com os burros na água, porque os seus problemas não acabaram, e você está aflito por causa disso. Olha o que Jesus diz para nós em João 16, 33. São todos textos conhecidos, mas eu quero fazer questão de ler. João 16, 33.
E estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor garante a nossa vitória, não pelas nossas forças, não pelo nosso braço, mas Ele venceu o mundo. Amém. A certeza da nossa salvação está garantida, a nossa coroa já está preparada, a nossa vitória já está pronta, porque nós esperamos em Jesus Cristo. Enfrentando talvez uma situação de perda ou morte. E aí você pode dizer, pastor, isso é sério. Eu sei como é sério. Em 2019 eu sofri uma perda muito grande que até hoje eu não superei. E volta e meia eu fico de luto quando eu lembro. E a família, quando se reúne, começa a conversar e falar da pessoa, e a gente começa a lembrar das coisas alegres, e é uma mistura de riso e choro, e ora a gente está rindo, lembrando das coisas engraçadas que a gente fez junto, e dali um pouco dá aquela saudade, aquela aflição, aquele aperto no peito, e você chora, e daí você se alegra porque sabe que a pessoa está com Cristo. Mas olha o que Jesus diz para nós, para você que está sofrendo por causa da perda ou da morte. João 11, versículo 15 e 16. João capítulo 11, versículo 26, espera aí, 25 e 26, perdão. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Quando nós vemos essa certeza, nós sabemos que há algo preparado para nós, e para aqueles nossos amados que partiram antes de nós, algo eterno, que não é transitório. Mas para finalizar, para você talvez que está se sentindo sozinho, pastor, eu estou lutando sozinho, eu estou na minha casa, sou só eu estou sozinho, eu me sinto abandonado, eu estou sem forças. Eu quero que o Espírito Santo fale no seu coração e lembre você do que Jesus disse em Mateus 28, versículo 20, a última frase do versículo 20: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem nos prometeu foi o próprio Cristo. Eu estou com vocês todos os dias. Aquele dia do choro intenso, aquele dia do riso contagiante, eu estou com vocês todos os dias. No dia da fartura, da dispensa farta, mas também no dia da escassez, eu estou com vocês. No dia da saúde perfeita, mas também no dia da enfermidade, eu estou com vocês. Amém. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos. Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra que aqui foi ministrada. Deus, nós queremos pedir, ó Pai, ao Teu Espírito Santo, que confirme a Tua palavra no nosso coração, e que nós venhamos fazer uma autoanálise, Senhor, e que o Senhor nos mostre as nossas debilidades e fraquezas, e que o Teu Espírito nos ensine como igreja a Te adorar, e que o Teu Espírito traga ao nosso entendimento, ó Pai, aquilo que o Senhor ensinou. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.